Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar hoje como montar um cronograma de estudos para quem estuda para concurso público. Não significa que é a única forma correta de fazer, nem nada, mas é uma forma que eu faço e que eu gosto, que eu acho que dá certo para fazer. Bom, primeiramente, quando a gente vai estudar para concurso, existem dois momentos, né, para quem está estudando. Que é o pré-edital, que é antes do edital ser publicado, e o pós-edital, que é depois que o edital for publicado. E eu acho que a forma de montar um cronograma de estudos tem que ser diferente nesses dois momentos, porque quando você está no pré-edital, você pode estudar ali com mais calma, tem um tempo ali maior para poder ver os conteúdos, não precisa estudar naquela pressa para poder fechar edital. E quando você tá no pós-edital, já é o contrário, né? Como tem ali já a data da prova marcada, né? Já tem o tempo ali certinho que você tem de dias ali até o dia da prova, você precisa ser mais rápido, mais ágil, não pode demorar tanto para poder estudar as matérias. Então, eu vou primeiro mostrar como fazer no pré-edital. Quando a gente tá estudando para um concurso que ainda não tem um edital, a base ali, o conteúdo que eu vou ter de base para estudar, para saber o que eu vou estudar, vai ser o último edital. Então, vamos supor, quero começar a estudar para o concurso do Banco do Brasil. Quais matérias eu vou ver? Vou pegar ali o último edital, do último concurso, vou lá olhar todo o conteúdo que teve e vai ser aquele ali o conteúdo que eu vou estudar. Quando sair o edital, eu vou conferir, né, bater ali os dois editais, ver se teve mudança e tal, e aí ajustar, né, aquilo que eu não tinha visto ainda antes do edital sair. E outra coisa importante também é eu definir, né, quanto tempo de estudos, quantas horas eu vou ter por dia. E quantos dias da semana eu vou estudar. Se eu vou estudar de segunda a sexta, se eu vou estudar aos finais de semana, aos sábados, sábado e domingo. Então, você vai estipular, né, o tempo que você vai ter disponível aí no dia e na semana, e quantos dias serão na semana. E aí, para você poder conseguir fazer essa divisão. Feito isso, como que eu faço? Do tempo que eu tenho do dia, eu separo 1 hora para fazer revisão. E aí, daqui a pouco eu explico como que eu faço essa revisão. E o restante é estudando mesmo ali conteúdo novo. Então é o seguinte, se eu tenho, sei lá, 3 horas disponíveis no dia, 1 hora vai ser revisão e 2 horas vai ser para ver conteúdo novo. Se eu tenho 4 horas, 1 hora revisão, 3 horas conteúdo novo. E assim por diante. Se eu tenho 2 horas só disponíveis, 1 hora revisão, 1 hora conteúdo novo. E desse tempo que eu vou ter para estudar, tirando essa 1 horinha de revisão, eu vou ver, dependendo da quantidade, dá para estudar 1 matéria por dia, dá para estudar 2 matérias por dia. Isso aí não tem uma regra, né? Não é algo fixo, é algo que depende de você, depende do conteúdo. Então, se eu tenho 3 horas para estudar, 1 hora vai ser da revisão, as outras 2 horas de estudo, nessas 2 horas, dá para eu estudar uma matéria? Dá, é um tempo ótimo, dá pra eu ver muita coisa de uma matéria. Dá pra eu estudar 2? Talvez. Agora, dá pra eu estudar 3? 3 matérias, eu já acho que é muita coisa. Porque, separa aí, se eu for ver 3 matérias, tá vendo ali conteúdo novo, em 2 horas, daria aí uns 40 minutos pra cada matéria. E 40 minutos é pouco tempo pra você ver um assunto ali pela primeira vez, estudar um assunto ali que talvez você nunca tenha estudado antes. Então, eu acho que é um tempo curto para você estar estudando, né? Se para uma revisão, até que vai. Agora, para estudar ali algo ali do zero, não é suficiente, você não vai ver quase nada. Então, a minha dica é, se você está começando do zero, se é um primeiro concurso, não tem uma base ainda nos conteúdos, meu conselho seria fazer essas 2 horas, uma matéria só. Agora, eu tenho 4 horas por dia disponível para estudar. Aí vai ser o quê? 1 hora para revisão, né? E 3 horas para estudos. Nessas 3 horas já dá para dividir em 2 matérias, que aí ficaria 1h30 para cada. Então, assim, no geral, eu acho que um tempo legal para ver cada matéria por dia é nessa faixa, de 1h30 a 2 horas. Então, você pode estar dividindo, né, o seu tempo de acordo com o seu tempo disponível dessa maneira, para você ver se vai ver uma matéria, 2 matérias ao dia. Aí, beleza, como que eu vou agora montar mesmo, né, de fato o cronograma? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma simulação que eu fiz. Eu peguei algumas matérias que geralmente caem em concursos e listei aqui como se fossem as matérias de um concurso que eu vou fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu posso fazer. Vamos supor que as disciplinas do concurso que eu vou fazer são essas aqui, ó. Peguei 7 matérias, listei elas aqui, aí você vai fazer da mesma forma. Como que eu vou dividir? Gente, é muito simples, pelo menos assim, ao meu ver, não tem mistério. Como eu falei, aí aqui embaixo eu coloquei o cronograma. Como eu falei, é 1 hora de revisão todos os dias
E aí depois você coloca as matérias na ordem em que elas estão aqui. Isso daqui foi, assim, um exemplo, porque no edital pode ser que, vamos supor que eu tenha pegado no edital nessa ordem, mas não precisa ser necessariamente na ordem que tá lá. Isso daí você vai escolher. Então, ó, o que eu coloquei aqui como se a pessoa fosse estudar 2 matérias ao dia, né, além da revisão. Então, ó, na segunda-feira ela vai fazer a revisão, depois vai ser língua portuguesa, depois raciocínio lógico, que é o que tá aqui, língua portuguesa e raciocínio lógico. Depois vem o quê? Informática e direito administrativo. Aí aqui na texto, informática e direito administrativo. E aí, naquela ordem eu fui fazendo aqui. A última matéria é o quê? Administração financeira e orçamentária, que é a AFO, né? Quando acaba aqui, o que eu faço? Volto pro começo aqui, ó, língua portuguesa de novo. Então, aqui, ó, acabou aqui, ó, na quinta-feira. E aí eu começo aqui, ó, com português de novo, raciocínio lógico na sexta e assim por diante. E eu vou refazendo o ciclo todo novamente. Eu gosto de fazer esse cronograma semanal, porque pode ser que no meio da semana aconteça alguma coisa e aí eu tenha que deixar de estudar alguma matéria, né? Então, sei lá, vai que na sexta-feira aqui eu não vi informática, aconteceu alguma coisa, eu não consegui estudar essa matéria. Na segunda, aí eu vou fazer o cronograma, né? Quando acaba a semana, eu faço o cronograma da semana seguinte. E aí eu vou começar com a matéria que ficou faltando aqui, né? No caso, informática. E aí faço isso sucessivamente. Essa parte da revisão, como que eu faço? Eu tenho um vídeo aqui explicando, eu vou deixar ele aqui pra vocês assistirem. Lá eu explico como fazer revisão. E eu faço da seguinte forma, tem algumas pessoas já conhecem, é um método bem conhecido, que é fazer aquela revisão espaçada de 24 horas, 7 dias, 30 dias e 120 dias. Então, eu estudo hoje um conteúdo, eu vou revisar ele 4 vezes, que são nesse período, né, que eu falei. Como que eu vou fazer para saber quando que daqui a 7 dias eu tenho que revisar o conteúdo que eu estudei hoje, daqui a 30 dias, porque todos os dias você vai estar vendo conteúdo diferente, novo, então precisa ter aquilo ali registrado em algum lugar, senão vai acabar se perdendo. Eu faço por um aplicativo, o nome dele é Aprovado. Esse aplicativo lá tem uma funcionalidade que é a de revisão, que é onde você consegue agendar as revisões. Então, eu consigo lá colocar que eu estudei hoje tal assunto, de tal matéria. Você consegue programar ele para poder avisar você quando que é a revisão, quando que é cada revisão que você vai fazer. O aplicativo em si, o Aprovado, ele é gratuito, ele também é um aplicativo que cronometra o tempo, quem gosta, né, de marcar o tempo aí. Mas essa funcionalidade da revisão, ela é paga, se eu não me engano, ela é uns R$25, mas é um pagamento único, paga só uma vez e usa pra sempre. E aí eu deixei explicando, né, nesse vídeo aí que eu falei mais detalhadamente sobre essa parte da revisão. Eu separo, né, essa 1 hora pra revisão. E aí, vai ter dias que vai ser uma revisão de uma matéria, vão ter dias que vão ter 2, 3, 4 matérias para revisar. Então, eu separo essa 1 hora, eu divido pro tanto de matérias que eu tenho para revisar no dia. Então, se eu tenho 4 revisões para fazer, e eu tenho lá 1 hora de revisão para fazer, né, para 4 disciplinas, vai ser aí, dividindo, vai dar aí mais ou menos 15 minutos para cada. Se eu tenho 2 matérias para revisar, vão ser 30 minutos para cada. Então, eu sempre faço esse equilíbrio, essa divisão igual aí, né, pra ficar proporcional. Como que eu vou saber qual conteúdo da matéria que eu vou estudar? É só seguir a ordem que tá no edital. Então, vamos supor, né, lá em português vai estar assim, por exemplo, classe de palavras, morfologia, sintaxe, vai estar assim, né, vai estar em tópicos. Aí como que você vai saber o que você vai estudar? Vem seguindo aquela ordem. Toda vez que você for estudar um conteúdo, você estuda um tópico daquele. O tópico é muito grande, deu aqui o tempo, deu aqui 1h30, minhas 2 horas, e aí eu não consegui finalizar o tópico. Paro lá, marco onde eu parei, né, no assunto, pra quando eu for ver aquela disciplina de novo, eu continuar dali em diante. No pós-edital já é diferente, porque você já tem ali o conteúdo definido que vai cair na prova e você também já tem o tempo exato que você vai ter até o dia da prova, né? Porque a prova já tem data marcada e tudo mais. Faça um cronograma considerando o que eu já conheço das matérias e considerando a relevância daquela matéria para a prova. Então, terão matérias que vão ter ali mais questões ou que vai ter um peso maior do que outras, né? Ou que são maiores também. Então, é isso que vai determinar como que eu vou dividir. Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo do concurso que eu fiz do MPU, que eu estudei ali no pós-edital. Esse concurso eu fiz pro cargo de polícia institucional.
Era um conteúdo que não era totalmente novo pra mim, já tinha algumas matérias que eu já tinha ali um certo conhecimento. Então, como que eu fiz? Eu peguei as matérias que tinham no edital, no total eram 12. Eu separei, eu vi ali o tempo que eu tinha até a prova, foram mais ou menos 3 meses e alguns dias. E eu estipulei que as últimas 2 semanas eu ia usar só para poder revisar todo o edital. Mas para eu revisar todo o edital, eu precisava ver todo o conteúdo. E como tinha conteúdos ali que eu nunca tinha visto, eu precisava ver eles nesse tempo, e era muita coisa. Então eu fiz o seguinte, eu peguei as matérias, né, listei ali, vi quantas eram, e olhei dos tópicos tudo que eu já tinha estudado, e vi que tinha matérias ali que eu já tinha estudado todo o conteúdo. Por exemplo, direito penal, direito processual penal, português. Eu fui dividindo, né, as matérias que eu já tinha estudado e as que eu não tinha estudado ainda. Essas que eu já tinha estudado tudo, eu deixei pra ver elas somente ali quando eu fosse fazer a revisão de tudo. Isso, gente, eu escolhi fazer isso porque realmente não ia dar tempo de eu passar por todo o edital, de todos os conteúdos. Então, eu preferi ver mesmo, assim, só os tópicos que eu ainda não tinha estudado e deixar pra ver tudo, né, todo o conteúdo, depois na revisão. E depois disso, eu peguei ali os conteúdos que eu iria estudar, e aí eu fui olhando, considerando grau de importância das disciplinas na prova, eram mais ou menos todas ali no mesmo grau, tirando o português, que era mais importante, porque tinham 15 questões. E português da FGV, todo mundo sabe, né, que é um português diferente da forma de outras bancas cobrarem. Tem que estudar mesmo, tem que fazer questões. Apesar de ser uma matéria que eu já tinha estudado, que eu já tinha visto ali todo o conteúdo, eu não tirei ela dos meus estudos desde o começo. Porque tinha muitas questões, ia ser 15, né, era a matéria ali mais importante. E por conta da banca, né, por ser FGV e por ter um jeito diferente ali de cobrar nas provas. Tá, depois de ver o grau de importância das matérias e ver que elas tinham o mesmo peso, eu fui olhar o tamanho do conteúdo. Então, direito constitucional foi uma das matérias que eu não tirei. Eu já tinha estudado, só que o conteúdo de direito constitucional desse concurso era um conteúdo maior do que o que eu já estudei. É como se eu já tivesse estudado metade do que tinha lá no edital, dessa disciplina. O mesmo aconteceu com o direito administrativo. Eu não tirei, né, continuei estudando, só que eu não estudei o conteúdo que eu já conhecia, eu estudei só o que era novo. Então, tudo que eu estava estudando nesse pós-edital era o que era novo. E o que eu já conhecia, eu deixei para revisar ali nas 2 últimas semanas antes da prova. Eu não lembro ao certo se foram 2 ou 3 semanas que eu separei ali para poder revisar, mas foi algo assim, mais ou menos isso. Quando eu vi ali o tamanho de cada disciplina, eu vi, né, que tinha matérias maiores do que outras. Que sustentabilidade, legislação institucional mesmo, era um conteúdo totalmente novo para mim e que tinham algumas leis. Não era tão grande o conteúdo, mas como tinha bastante lei e eram documentos grandes, né, acabava que ia demorar um pouco passando por eles. Então, esses conteúdos, essas matérias que tinham, que eram maiores do que as outras, eu coloquei pra ver ali 2 vezes na semana. E as que eram menores, eu coloquei pra ver uma vez só na semana. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Bom, ó, ficou desse jeito aqui o ciclo. Essas aqui são as matérias, né, que eu deixei pra ver depois, na revisão. E essas aqui iam ser as que eu ia estudar todos os dias. Sustentabilidade, administração pública e legislação institucional, eu repeti elas 2 vezes no meu ciclo. Então, eu vi essas 3 matérias, depois eu vi a segurança de dignitários, direito administrativo, português, que são 3 matérias que eu já tinha estudado, mas, como eu falei, eu não tinha estudado todo o conteúdo, só que português já tinha estudado todo o conteúdo, mas, né, eu tinha que estudar, mesmo assim, continuar estudando por ser pela banca e pelo grau de importância da matéria, então eu deixei ele aqui. E aí depois eu continuava de novo, começava aqui de novo, ó, com sustentabilidade, administração pública e coloquei aqui direito constitucional também no meio e legislação institucional. Então assim, gente, desse ciclo de estudos aqui que eu fiz, 3 matérias eram novas, né, era um conteúdo totalmente novo pra mim, que eram essas 3 aqui, e aí eu repeti elas 3 vezes, ou 3 vezes não, 2 vezes aqui no meu ciclo de estudos, e aí
Fora isso, tinha essas outras matérias aqui, né, que era segurança dignitária, direito administrativo, português e direito constitucional, que eu já tinha estudado, mas que eu não tinha estudado tudo, então eu ia ver o conteúdo que era novo pra mim, e português, que eu ia ver mesmo por conta do grau de importância da disciplina nessa prova. Aí, colocando isso aqui em uma tabelinha, como que ficou? Ó, ficou desse jeito aqui. Eu não tinha revisão aqui, como eu faço no pré-edital, porque, como eu falei, né, eu tinha que aproveitar todo o tempo para poder ver o conteúdo que era novo para mim, porque eu já tinha a data da prova marcada, e eu ia deixar ali as últimas semanas só para fazer revisão. Então, aqui, ó, naquela ordem que tava lá, eu fui colocando aqui, sustentabilidade, administração pública, legislação institucional, dignitárias, fui fazendo isso. E vocês podem ver que essas matérias que se repetem, eu deixava elas com alguns dias de distância uma da outra. Então, segunda-feira, sustentabilidade e administração pública. Eu ia repetir elas de novo só na quinta-feira, pra ter um espaço ali também de tempo, né? Pra eu não ver elas assim, um dia seguido do outro. E aí, legislação institucional, a mesma coisa. Eu vi aqui na terça e depois na sexta. E aí aqui, ó, na segunda e na quinta, o que eu mudei foi a ordem das matérias, né? Eu começava aqui, na segunda eu começava com sustentabilidade, depois eu ia pra administração pública, e na quinta eu já começava com administração pública, pra poder dar uma mesclada mesmo. E aí eu deixava pra ver na quarta, né, português, que era as matérias que eu já conhecia, né, direito administrativo, português, aqui segurança de dignitários, e aqui direito constitucional. Então, eu fui fazendo dessa forma. Aí, como que eu dividia meu tempo? Nessa época aqui, eu tava estudando 4 horas por dia. Então, eu fazia 2 horas para cada disciplina. Como que eu ia fazer esse estudo? Eu lia PDF e depois que eu li o PDF, eu respondia, eu deixava ali umas meia hora mais ou menos para responder questões sobre aquele assunto. Então, aí vamos supor que, hoje aqui em administração pública, eu estudei as teorias da motivação. Estudava ali mais ou menos 1h30 e aí eu deixava ali as últimas meia hora para poder responder questões sobre esse assunto. E eu fui fazendo isso com todas as disciplinas. No pós-edital, gente, eu prefiro estudar por PDF, porque eu acho que é mais rápido do que as videoaulas, né? Mas no GRAN, que é por onde eu estudo, eles fazem, né, em alguns concursos, o sprint final, que são aulas, uma espécie de aulas resumo. Então, são aulas menores, com conteúdo ali mais mastigadinho, que também é uma forma de estar estudando, né? Se você prefere aí ver a videoaula do que ver a lei, ou do que ler PDF. E quando era algum conteúdo assim que tinha lei, eu gostava de ler a lei seca também, né? Eu gostava de ler direto na lei. Então, se, sei lá, era um assunto ali que tinha alguma lei, ao invés de, como o meu tempo era escasso, eu tinha que terminar logo de ver todo o edital, ao invés de ler PDF, eu ia pra lei seca. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou meu cronograma quando eu acabei de ver todo o edital e eu fui pra parte das revisões. Ó, vocês podem ver aqui que eu peguei agora todas as matérias, todas as 12 matérias que tinham lá, e aí eu passei a ver 3 matérias por dia nessa hora de revisar. Eu separava aí 1h20 para cada, porque aí somando tudo dá 4 horas, né, por dia, que era o tempo que eu tinha. E eram 12 matérias. Então, eu colocando 3 matérias por dia, eu conseguia ver todas as matérias em 4 dias. Eu botei de segunda a quinta aí, mas eu estudava todos os dias, tá? É só pra mostrar que eram todas essas matérias aqui. Então, eu vinha aqui em Direito Administrativo, pegava lá um tópico, revisava. Como que eu fazia a revisão? Eu pegava o meu material, né, minhas anotações, lia, fazia questões, respondia muitas questões, tentava responder o máximo de questões possível, e aí tentava fazer tudo isso em 1h20. Acabou, ia pra próxima matéria e assim por diante. E aí, como que eu vou saber, na hora de revisar, quais conteúdos eu vou revisar ali, pra dar tempo de conseguir revisar tudo até a data da prova? Eu fiz o seguinte, eu primeiro vi quantas vezes eu ia ver aquela matéria até o dia da prova. Então, como eu mostrei ali pra vocês, em 4 dias eu conseguia ver todas as matérias do edital. Mas não significa que todo o conteúdo, porque eu fui olhando, né, colocando, né, de 4 em 4. Então, a cada 4 dias eu ia estudar uma matéria, certo? Porque eu precisava de 4 dias pra ver todas as matérias. Então, eu fui fazendo as contas ali de quantos dias eu ia ver cada matéria até o dia da prova. Vamos supor que, sei lá, nesse tempo aí de revisão, eu ia passar ali umas 5 vezes por cada disciplina. Aí eu ia lá no conteúdo daquela disciplina e dividia ela em 5 grupos. Então, cada vez que eu ia revisar, já estava separado
o que eu tinha que revisar naquele dia, né? Os tópicos que eu ia revisar naquele dia, pra poder dar tempo de eu conseguir revisar tudo. Eu não sei se tá ficando muito confuso, muito difícil de entender. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô fazendo atualmente com o CNU. Vou colocar aqui como exemplo esse eixo temático 5 aqui do bloco que eu tô estudando pro CNU. Eu limpei ele aqui todo, ele já tava pintadinho de amarelo, que significa que eu já estudei, mas aí eu pintei ele todo aqui de branco, tirei a cor, pra poder dividir aqui com vocês. Aí vamos lá, vamos supor que eu tô na fase da revisão e eu tenho... eu vou passar por essa matéria aqui 5 vezes. Então eu preciso revisar esse conteúdo aqui todo nessas 5 vezes que eu vou estudar, que eu vou ter pra revisar. Eu posso, em cada revisão dessa, revisar tudo e aí revisar 5 vezes? Posso, mas é muito conteúdo pra você querer revisar tudo de uma vez. Então, minha sugestão é dividir o conteúdo todo pela quantidade que você vai estudar, né, que você vai revisar, e aí em cada vez você vai lá e revisa o conteúdo ali que você dividiu. Então, um exemplo. Pode ver aqui que vem do tópico 1 até o tópico 13.9. Cada tópico é um assunto, certo? Posso dividir pelos números mesmo. São 13 tópicos, né, no total. Tem esse 13.1, ponto 2, ponto 3, até o 13.9. Mas esse tópico 13 aqui, o assunto dele mesmo principal é esse aqui, ó, Questões Brasileiras Contemporâneas. Todos esses outros aqui, que é 13 ponto alguma coisa, vão estar dentro desse mesmo assunto, né? Então, posso considerar ele um assunto só. Eu poderia dividir o 13 pelo tanto de vezes que eu vou ver a disciplina, que no caso é 5 vezes. Mas aí não vai ficar um número exato, né? Algum dia eu vou ter que ver menos coisas do que outros dias. Esse 13 aqui mesmo, só de olhar, dá pra ver que ele é o tópico maior. Então eu vou deixar um dia só pra ele. Aí eu venho aqui, escolho uma cor e aí pinto, ó. Em um dia eu vou revisar isso aqui. E aí esse conteúdo que me restou aqui, eu tenho que dividir ele agora em 4 dias, né? Porque porque no total são 5 dias. Então, me sobraram 12 tópicos. Eu pego 12, posso dividir ele por 4, que aí já vai me dar um número exato, que é 3. Então, eu faço isso. Eu venho aqui e coloco 3 tópicos por dia. Ó, o 3 vai até aqui. Ainda aqui, pego... No outro dia eu estudo 4, 5 e o 6, que vai até aqui. E aí eu vou mudando de cor aqui. Aí não, esse aqui é a mesma cor que eu... 7, 8 e 9, né? Vai só até aqui. Pronto. Aqui, ó, pode ver que eu dividi em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 conteúdos. E aí, quando eu for revisar... E aí, nesse caso aqui, na hora de eu revisar, cada vez que eu passar por essa matéria, que no caso o nome da matéria seria isso aqui, eixo temático 5, Políticas de Justiça e Cidadania, eu iria revisar todo esse assunto aqui que tá de marronzinho primeiro. Quando eu for revisar de novo, todo esse aqui. E assim por diante. Então, foi desse jeito que eu fiz com o MPU, pra eu poder ver exatamente o que eu ia revisar naquele dia, de uma forma que eu conseguisse passar por todos os conteúdos. Gente, outra coisa que eu lembrei aqui agora. Eu vejo muita gente falando que separa as matérias que vai estudar por dia com base na afinidade que tem com aquela matéria. Então, eu gosto mais de ver português do que direito constitucional. Então, eu vou estudar primeiro essa matéria, vou estudar primeiro outra. Pra mim, assim, particularmente, não faz tanta diferença pra mim isso na hora que eu vou estudar. Da ordem das matérias e tal. Mas eu vejo uma diferença maior quando eu pego pra estudar muitas horas. Ou sei lá, tiro um sábado pra estudar o dia todo e aí eu estudo ali 4 matérias no dia. Nesse caso, como é muito tempo, tem um peso, né, a ordem ali das matérias que eu vou estudar. Então, eu costumo colocar ali uma matéria que eu tenho mais facilidade no começo. Eu costumo colocar ali uma matéria que eu tenho mais dificuldade no começo, porque a minha atenção ali tá maior, né, meu foco tá maior. E eu deixo por último as que eu tenho mais facilidade, porque como eu não vou estar tão focada, pelo menos não vai ser menos difícil estudar aquelas matérias do que eu estar ali já com o cérebro cansado, a mente cansada ali de tanto pensar e ainda estudar um conteúdo chato, que eu não gosto. Então eu faço assim, mas durante a semana que eu estudo, né, menos matérias,
não faz tanta diferença pra mim essa ordem, mas se pra você faz, isso aí fica ao critério da pessoa, ela mudar a ordem ali, contanto que esteja vendo todas as matérias, né, que precisa ver, e é isso. Uma parte ruim, né, do pós-edital é que se você não tem uma base, o tempo ali é muito curto para você tentar criar uma base, porque como é muito conteúdo e estudar todo o conteúdo demora, leva tempo, o ideal é você estudar para um concurso pós-edital quando você já tem uma certa base nas disciplinas, já estudou ali boa parte daquelas disciplinas, porque se você pega um conteúdo ali que você nunca viu na vida e você vai estudar ali 3 meses só, né, até a prova, você não vai conseguir fixar bem, né, esse conteúdo e chegar bem preparado. Então, o ideal mesmo é que se você está começando a estudar agora para concurso, escolha um concurso que ainda está longe de sair o edital para você ter mais tempo para conseguir ver as matérias com mais calma, para quando sair o edital você conseguir ter uma facilidade maior para estudar. Não ficar tão perdido, né? Não ser assuntos assim totalmente novos. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, que isso são dicas, essas dicas que eu dei são uma que eu uso, que eu faço, e não significa que é o melhor jeito, que é o único jeito de se montar um cronograma. Mas é uma forma que eu acho que dá certo, pelo menos pra mim. Eu espero que dê certo pra você também. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal e muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.